E realmente foi, tanto que foi muito intenso, um dos mais, acredito, e também o clima esquentou bastante. Fora essa situação desconfortável no final do jogo, agora o Operário teve dois jogos aqui dentro de casa e agora são dois em sequência. O que muda na preparação de vocês, tendo essa manutenção da invencibilidade em casa? Boa noite, Mel. Boa noite a todos. Vamos começar falando do posicionamento meu como treinador, dos jogadores e do clube de uma forma geral. Tudo que aconteceu ali envolvendo o Jefferson, a gente não só repudia, como a gente não entende, né? Então, as próprias cores do clube já dizem tudo. Então, nós estamos em 2023 e ainda a gente está lidando com alguns assuntos que eu, sinceramente, não tenho capacidade de entender. Então, falei para o Jefferson ali, estamos juntos com ele. Temos jogadores brancos, negros, de todas as raças ali. A nossa origem é essa, né? O povo brasileiro é um povo de muitas misturas. A gente repudia, não aceita. Se precisasse parar o jogo ali, qualquer decisão que fosse tomada ali, extrapola muito qualquer tipo de competição, qualquer tipo de desejo, objetivo profissional e pessoal. Então, essa é uma luta que não é só aqui, né, no Brasil, no mundo todo. E eu acredito que a gente tem que levar isso muito a sério e descobrir o que foi feito, e o clube já está tomando e vai tomar as medidas cabíveis. E a gente não só se solidariza, como a gente não aceita. Em relação se falou da invencibilidade, né, meu? Mais uma vez, um jogo que a gente esperava, jogo de muito detalhe. Então nós criamos várias chances no primeiro tempo, até mais daquilo que dos espaços que a gente sabia que poderia encontrar, e conseguiu ter oportunidades de diversas situações, na bola parada, na transição, na construção também. Tivemos 4 chances muito claras para fazer o gol. E aí a gente acabou sendo feliz, onde eu mesmo já tinha pedido até o final do primeiro tempo ali naquela bola. Deus é maravilhoso com a gente ali, e aí a gente estava, principalmente os 3 que saíram na transição ali, muito conectados para conseguir aproveitar o jogo. Só termina realmente quando ele acaba. Começo de jogo, final de jogo é sempre muito delicado, saem muitos gols assim, e graças a Deus que a gente estava pronto para ser decisivo naquele momento. Então, jogo de quadrangular, jogo de decisão, jogo que valia a liderança, jogo que vitória que nos aproxima da classificação. E a preparação foi excelente, né? Eu falei para vocês no pré-jogo como tinha sido uma das melhores semanas nossas, e é isso que a gente busca agora para a sequência também, né? Jogando fora de casa. Queremos ser um visitante indigesto para o Volta Redonda, depois para o Altos, focar jogo a jogo, né? Saber que estamos com uma boa pontuação, independente do local da tabela, mas estamos com uma boa pontuação, e a preparação desde o primeiro dia até o final vai ser sempre incessante e focado nos detalhes, naquilo que é a tática, tudo que envolve o jogo, a estratégia também, respeitando o momento dos jogadores. Então, muito bom que o Dudu voltou a fazer gols, voltou a ser decisivo como ele está sendo no Campeonato Brasileiro. Então, vida segue, nem vai dar tempo de a gente descansar. Amanhã a gente já está trabalhando de novo, pensando no Volta Redonda, pensando em fechar muito bem a fase de classificação, independente de quantos pontos faltam para classificar ou não. Nós temos uma meta para buscar em relação a estar no ponto mais alto da tabela. Boa noite, parabéns mais uma vez pela vitória. Você falou ali que você estava rezando para que acabasse o primeiro tempo, né? E daí acabou saindo o gol. Eu queria te perguntar exatamente
Qual foi a mudança de conversa com o elenco, com os jogadores no intervalo, né? Porque o gol saiu no último lance do primeiro tempo, e aí acredito que você tenha mudado, né, um pouco as instruções do intervalo para o time. Dudu, essa boa pergunta e uma oportunidade também. Naquele momento eu estava na minha cabeça para fazer 3 mexidas. Né? E eu falo sem medo nenhum, porque cada jogo e cada oportunidade que a gente tem é uma oportunidade de aprendizado. Né? Então isso para mim, para vocês, para o torcedor, a gente tem que entender que os caras estão ali dentro, os jogadores estão ali dentro, os que estão jogando e os que estão fora, e o jogo é extremamente complexo. E por mais que a gente treine, se prepare, então às vezes eu ouço, treinou a semana toda para fazer isso, tal. O cara, ele não é um boneco, ele tem o campo, tem a emoção e etc. E acontecem os acertos e os erros, e às vezes não estar numa tarde feliz faz parte, né? E aí o aspecto emocional ali de precisar vencer, porque a gente sabia que depois tinham 2 jogos fora de casa e a gente não podia deixar para depois, né? A gente tinha que fazer o resultado aqui. Sempre entramos para vencer, não só no Germano, mas fora também. Mas existe um componente emocional que alguns lidam bem, outros não lidam tão bem, e o São Bernardo adotou uma estratégia diferente para nos marcar, principalmente. Então individualizaram bastante a primeira fase ali de construção, e a gente teve dificuldade para identificar os espaços. E aí no intervalo a gente consegue ajustar e contribuir para os jogadores ali. Então às vezes é momento de mexer, e talvez se eu mexesse naquele momento poderia ser um erro, ou não, agora a gente não vai saber. É por isso que os comentaristas ganham bem, porque acabam falando depois do que acontece. Mas aí é um sentimento ali que eu poderia ter feito as alterações, só que aí eu preferi, na conversa, tentar corrigir, porque senti que por causa do gol, emocionalmente a gente voltaria mais equilibrado. Então, a gente procurou ajustar e mostrar para eles onde estavam as vantagens, e aí a gente dá parabéns para a comissão técnica. O Cezinha está aqui, então a leitura que a gente tem ali no banco, eu e o Rainer principalmente, e aí juntando com aquilo que o Marcelo está fazendo lá em cima, o Cezinha, o Conrado, a gente estuda ali em 3, 4 minutos o que precisa ser falado, e aí nesses 3, 4 minutos a gente procura contribuir para que a equipe consiga identificar, né? Não só com as imagens, mas às vezes passando confiança, porque a gente está fazendo uma ótima competição, está tendo um ano com resultados e com desempenho. Vamos lembrá-los daquilo que a gente já fez, as experiências que a gente passou e aquilo que a gente tem capacidade de fazer também. Então, até pedir aí paciência, às vezes, quando a gente não está bem. O jogador, a gente precisa para todos nós ali, precisa de apoio. A gente depende muito do nosso torcedor, né? Depende também da imprensa também estar sempre participando de uma forma positiva, assim, com verdades. Então, acredito que, sei que nem todo mundo torce a favor, mas eu acredito que todo mundo pode ganhar se esse processo dessa competição e esse ano de 2023 ele terminar com a conquista do acesso para a Série B. Então, queria que a nossa mentalidade tivesse voltada para isso. Obrigado, Márcio. Boa noite, professor. Eu sei que você não gosta muito de falar de individualidades, mas nós elegemos o Cássio Gabriel como o melhor em jogo, pela lucidez dele, pelos bons passes e praticamente participar de todas as boas jogadas de ataque do Operário. Passa também pelo Cássio Gabriel uma melhora do setor ofensivo, que a gente sempre coloca o Felipe Augusto como um jogador super importante, mas nos últimos jogos Dudu voltou a marcar, o Felipe está sempre marcando, e às vezes coloca um questionamento, a defesa menos vazada, e às vezes o ataque não tem feito tantos gols, mas o Cássio Gabriel tem ajudado a melhorar essa criação do Operário. Boa noite. Boa noite. Sempre mérito da equipe, cara. Sempre isso. Boa noite, Guanais. Primeiro eu queria saber de você a conversa no vestiário sobre a saída de bola. Voltando à pergunta do Dudu, sobre a saída de bola, porque o Operário sofreu bastante no primeiro tempo, e eu acompanhei você ali, vai estar lá em cima na cabine, deu para acompanhar você bastante irritado
com essa saída de bola e orientando bastante os jogadores. Desesperado. Uma hora até conversando mais assintoso com o Felipe Augusto, claro, buscando o melhor para a equipe. E eu queria saber qual foi a conversa para mudar uma chavinha na cabeça dos jogadores e fazer com que a saída de bola virasse um ponto forte no segundo tempo e o Operário fosse determinante isso para conseguir a vitória e fosse um time mais dominante também na segunda etapa. Boa leitura, velho. Boa leitura. Eles travaram bem a nossa saída mesmo. Individualizaram bastante. Então, a gente sempre vai preparado para identificar alguns espaços para aquilo que o adversário pode fazer. E aí, obviamente, que a gente não está acompanhando o treino dos caras, a estratégia, etc. Eles marcaram individual bastante, assim. Então, você via em muitos momentos o Helder ultrapassando a linha dos volantes. Do lado de lá, o Itambé também estava atravessando. Eles estavam encaixotando bastante a gente. Eu vi algumas cobranças em relação ao Rafa. O Rafa fez um ótimo jogo, teve uma ótima leitura. Essa é a nossa ideia de jogo. Então, quantos gols a gente já fez construindo desde trás, quantas oportunidades a gente já criou. E aí o adversário teve mérito também em nos travar. E aí o nosso papel ali é conseguir contribuir e achar soluções, já que a gente procura treinar muitas situações, né? Até por isso o estadual utilizamos muitas variações, muitas trocas de jogadores também, para que a gente pudesse aumentar o nosso repertório e tivesse muita versatilidade. Então, a gente teve dificuldade para identificar os espaços e aí faltou também movimento, né? Então, a gente tem algumas zonas específicas para conseguir progredir e alguns movimentos para a gente conseguir gerar. Então, é um aprendizado também para nós, uma exigência que foi diferente. Se acontecer novamente com algumas outras equipes, a gente, com certeza, a experiência que nos traz aumenta também a nossa possibilidade de solução. E a partir daí, porque senão vira sempre um jogo de disputa, né? Trabalhar com muitas bolas longas. O torcedor, às vezes, um passo para trás, às vezes cobra, né? Eu sei que tem momentos que a gente tem que ser para frente, buscar a verticalidade, mas em alguns momentos o passo para trás é uma grande arma para que a equipe adversária possa se espaçar. O jogo ele não é só rápido, o jogo não é só lento, o jogo não é só para frente. Então a gente conseguir identificar onde estão os nossos jogadores livres e quais espaços que a gente consegue gerar ou utilizar para colocar a bola dentro da caixinha lá. Então, como foi na jogada de bola parada deles, então a gente conseguiu contra-atacar. Mas boa leitura, tivemos dificuldades na zona 1 ali, depois melhorou. E como eu falei, serve para a gente estar focado aí para subir a barrinha, para a gente utilizar como aprendizado e como foco de melhoria também. Obrigado. Boa noite, Rafa, parabéns pela vitória. Boa noite, Marcelo. Rafa, eu queria que você falasse, se eu não estou enganado, é o terceiro jogo, pode ser até que tenha mais, mas é o terceiro jogo que o Operário inicia sem um centroavante de ofício, né? Claro, o Felipe Augusto, a gente sabe, já foi utilizado nessa função algumas vezes. Eu queria que você avaliasse de que forma o Operário ganha sem ter um centroavante de ofício, um 9 lá, fincado lá dentro da área, e o que o Operário perde com isso. Qual que é a tua avaliação do ponto de vista desses 3 jogos? Acho que teve mais até, mas desses 3 jogos que o Operário iniciou dessa maneira, Rafa. Legal. Boa também. Como tudo na vida e como tudo no jogo, é um cobertor curto. Então, algumas escolhas que a gente faz para estrategicamente tentar aproveitar determinadas situações, né? Então, para esse jogo, para o jogo passado, os pontos principais a gente queria bastante mobilidade, queria boas tomadas de decisão e Dudu, Cassinho, Tadei, Marco Antônio, Luizinho, os meio-campistas geralmente são jogadores refinados e que conseguem não só ter manutenção da posse, mas conseguir também encontrar, por exemplo, o Felipe em situações que ele possa ser decisivo, como aconteceram em outros jogos, né? O Cassinho já fez gols, deu passe para gols, Tadei a mesma coisa. Só que aí, em alguns momentos a gente perde realmente, por exemplo, eu lembro de um cruzamento do Sávio, que a área não estava ocupada, né? Então, esse é o cobertor curto. Em alguns momentos a gente vai ganhar e na presença de área, principalmente, que aí o Popó, por exemplo, o Popó no jogo contra o Náutico, eu gostei demais do que o Popó fez em relação à ocupação,
das zonas. Hoje o jogo talvez não favoreceu tanto, mas mesmo assim ele tomou decisões corretas de reter a bola, de aparecer no pivô. Então é um jogador que a gente está projetando. Então sempre assim, procurar... E eu acredito que pelas chances que a gente criou no primeiro tempo, mais uma vez funcionou muito bem. Então, o que norteia sempre é a necessidade da equipe para aquele jogo em aspectos táticos e estratégicos. E como eu já falei para vocês também, em relação ao mérito da construção da semana e respeitando o momento do jogador, né? Então, o jogo tem sempre um peso maior do que a semana de treinos, obviamente, na minha cabeça. Mas a gente ter as alternativas é fundamental. Então, independente de placar, independente de qualquer coisa, ter as alternativas, isso a nossa equipe tem essa versatilidade. Mas vou ser sincero, Sebastião, eu gostei de como... Hoje a gente estava um pouco travado, cara. Mas principalmente como eu respondi na pergunta anterior, por causa da primeira fase ali. Porque, e acredito que emocionalmente também, ser um jogo decisivo, assim e tal, acaba que aspectos emocionais envolveram mais. Então, por isso que eu gostei muito de ter, obviamente, vencido, mas como a equipe termina o jogo lidando bem com os cenários negativos, inclusive quem estava comigo no banco ali. Então, uma equipe, hoje a gente, na essência da palavra equipe, isso me deixa muito feliz, da gente ter uma equipe que quem está fora está torcendo por quem está dentro, e da gente ter alternativas, seja com características diferentes, seja com 9, seja com mais meias, seja com um atacante que tem muita mobilidade e com um ótimo ataque ao espaço. Então, eu acredito que, mais uma vez, para o próximo jogo, não sei se será a mesma equipe. Então, podemos pensar no 9, podemos pensar em mais um meio-campista. Importante a gente construir bem a semana e se preparar bem para o jogo. Eu fiquei devendo um abraço para uma torcedora que o avô dela, agora eu não lembro se é Sebastião, o avô dela falou que estava fazendo aniversário hoje. É um torcedor conhecido aqui do Operário, me perdoa que eu não estou lembrando o nome, mas ela com certeza lembra. Então tá aí um abraço pro seu avô, muito obrigado pela torcida de vocês. Torcedor, não fica chateado com a gente. O que puder representar vocês externamente para que não mexam no local da torcida, na faixa, etc., mas que a gente possa manter a sinergia do nosso estádio. E aí tá, me perdoe só pelo nome, mas a missão está cumprida e o abraço está dado. Obrigado.